podcast JB Entrevista. Boa noite, estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje eu converso com Miguel Paranaguá, que é diretor de operações da Plastic Bank do Brasil. Ele é graduado em administração pela PUC do Rio, com intercâmbio na SRH Berlim, Ele fez essa especialização na Alemanha com foco em energias renováveis, cursou o programa de Micromasters do MIT, no curso de Data Economics e Development Policy, sempre atuante em projetos de impacto social e projetos de impacto ambiental. Já trabalhou com energia solar, ferramentas digitais para captação de recursos para o terceiro setor, projetos ribeirinhos na Amazônia e desde 2020, então, ele vem trabalhando com reciclagem de plástico e assumiu a direção da Plastic Bank no Brasil. Queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, como é que você chegou, então, até a Plastic Bank. Claro, é um prazer. Boa noite, André. Boa noite a todos. A minha trajetória, ela, como você bem disse, ela sempre se pautou em trabalhos ambientais, em trabalhos sociais, em buscar sempre o melhor para o próximo. Para dizer isso de uma forma que fique mais claro, assim, desde criança, eu sempre tive muitas oportunidades. Eu nasci em uma família que sempre me deu todas as oportunidades, meus pais, meus avós, eu pude escolher o que estudar, eu pude escolher aonde trabalhar. E isso é uma coisa quase exclusiva, é muito difícil você enxergar isso, se perpetuar no estado do Rio e no Brasil inteiro. Então, o meu objetivo, dentro dessa situação que eu convivi, dessa situação de onde eu vi, desse berço, eu procuro que outras pessoas tenham também essa mesma oportunidade. Então, um sonho utópico é que todas as pessoas no Rio tenham a mesma oportunidade que eu tive. Pode parecer uma utopia, mas se a gente faz aos poucos, a gente pode chegar em algum lugar. Se você muda, o teu entorno, acho que isso é muito importante, esse pensamento, E como é que a Plastic Bank foi criada? Claro. A Plastic Bank é uma empresa canadense, foi fundada exatamente há 10 anos atrás, fundada por um canadense, David Katz. O David, ele sempre foi um amante da natureza, sempre passeou, fez bastante aventuras ali perto de Vancouver, na região de British Columbia. E num desses passeios, numa dessas trilhas que ele estava fazendo, ele se deparou com uma praia que não parava de entrar ondas de lixo plástico. E como a gente sabe, o Canadá está longe de ser um país super poluidor do mundo, mas por correntes marítimas, etc., esse material chegava, esse lixo plástico chegava nas praias de Vancouver. Então, o David, naquele momento, ele decidiu que ele deveria fazer alguma coisa, tomar alguma atitude para melhorar isso. Num pensamento coletivo de que precisamos fechar a torneira, precisamos diminuir essa poluição plástica. Então, a ideia do David, e aí que é o grande diferencial, aí que a gente começou a pensar de uma nova forma de lidar com o resíduo plástico, é de revelar o valor nesse material. Então, a gente parar de enxergar o plástico como um material de descarte, e sim um material muito valioso, um material que tem muita importância, para onde a gente está hoje. A gente não chegaria, o mundo não chegaria onde a gente está se não fosse o plástico. Aí a gente pode até debater em questões de equipamento hospitalar, em questões de pesquisa, em questões de todos os equipamentos que foram desenvolvidos ao longo desses anos. E desde que a Plastic Bank foi criada, 10 anos atrás, nós já atingimos hoje 5 bilhões de garrafas, equivalente a 5 bilhões de garrafas coletadas. E só aqui no Rio de Janeiro já foi o equivalente a 150 milhões de garrafas PET coletadas. E como é que isso funciona? Quer dizer, eu já entendi o objetivo da organização, que é exatamente tirar o plástico da denominação lixo, e passar o plástico para uma denominação de que ele possa ter uma reutilização e ser aproveitado para tirar exatamente esses resíduos da natureza. Como é que exatamente funciona? Como é que vocês recolhem esse material? Claro. A gente trabalha com o conceito de reciclagem social. É um conceito que ele vai além só da reciclagem em si, mas ele dá protagonismo para aqueles que estão trabalhando na cadeia da reciclagem, principalmente para o primeiro elo da cadeia, tão desfavorecido, que é o catador, que ele está numa posição super vulnerável, que ele recebe, na maioria dos casos, um valor muito abaixo do que poderia receber, até comparando as margens de cada agente da cadeia da reciclagem. E a gente trabalha para o catador ele ter um valor maior, ele receber um valor maior por aquele quilo do plástico,
Então, até fazendo uma comparação com o alumínio, né, como a gente estava discutindo. O alumínio ele é vendido hoje no Brasil, em média, a R$ 8,00 o quilo do material. O plástico, ele muitas vezes não passa de R$ 1,00 o quilo. Então, a Plastic Bank, a gente trabalha literalmente adicionando um valor no quilo do plástico, dentro das nossas comunidades de coleta. Recebemos esse material, entregamos esse material para a indústria, para ser processado o material. Esse material, a matéria-prima em si, ele volta para a produção como o que a gente chama de plástico social, que ele é um plástico que ele não só é reciclado, mas tem todo esse valor social agregado na cadeia. E a gente consegue comprovar isso, a gente consegue mostrar isso e auditar isso para os nossos parceiros através da nossa plataforma em blockchain. Então, a Plastic Bank desenvolveu, lá no início dos nossos trabalhos, em parceria com a IBM, um aplicativo, uma plataforma própria em blockchain, que garante toda a transparência dessas transações, o registro de todas essas entidades. Então, o catador ele é registrado, o ponto de recebimento do material é registrado, a indústria é registrada, todas as trocas são registradas. E com isso a gente consegue garantir que esse benefício extra ele chega na ponta final, ele chega para o catador. Isso é super interessante porque hoje o consumidor está cada vez mais exigente, né? Quer dizer, ele quer saber a origem, né? Então, acho que é também ótimo para a indústria utilizar esse tipo de plástico, né? Como é que é esse modelo de negócio? Como é que vocês juntam essas pontas? Claro, claro. Bom, a gente recolhe esse material, como eu falei, em diversos pontos de coleta. Hoje aqui no Rio de Janeiro são 40 pontos de coleta, no Brasil são 50 no total. Trabalhamos também nas Filipinas, Indonésia, começamos um projeto piloto na Tailândia, em Camarões. Então temos atuação no mundo inteiro, onde a gente recolhe esse material, a gente desenvolve sistemas para receber esse material e retornando para a indústria, a gente consegue vender, né, como plástico social. Então a matéria-prima ela pode ser reintroduzida na indústria. Então a gente tem diversos parceiros que compram essa matéria-prima e reintroduzem nos seus produtos. E temos também o que a gente chama de programa de impacto, que é uma compensação da pegada plástica, uma neutralização da sua pegada plástica, para aquelas empresas, para aqueles parceiros que ainda não conseguem introduzir o material reciclado na sua produção, seja por questões logísticas, seja por questões regulatórias. Às vezes ele não consegue ainda usar 100% do PCR, né, do material pós-consumo. Então, ele utiliza o virgem, mas ele consegue fazer uma compensação. Seria como, mal comparando, um crédito de carbono? Sim, sim. Então, ele teria um crédito para utilizar a indústria dele, que está produzindo com material que, teoricamente, ainda não é reciclado, e ele, então, teria uma compensação. Bem interessante isso. Um crédito de reciclagem. Perfeito. E isso está tendo bom resultado, bem aceito? Sim, a gente tem alguns parceiros aqui no Brasil, e vários parceiros a nível global. Então, a Plastic Bank aqui no Brasil foi fundada em parceria com a S. Johnson, que é a empresa norte-americana. Temos também parceria aqui a nível Brasil com a Alcon, com a Cooper Vision, com a 3M, com a Vela. Então temos algumas parcerias, alguns para a venda da matéria-prima em si, outros programas de impacto. Então existe um mix de produtos. A nível global temos também Henkel e outros parceiros que são financiadores desses programas. E como é que vocês levam, assim, quer dizer, uma empresa hoje, ela busca vocês ou vocês precisam de um processo de convencimento da empresa dessa importância? Você acha que essa cultura já chegou nos empresários? Uma boa pergunta, André. Eu acho que os dois lados, assim. Acho que, sem dúvidas, ainda bem que já temos empresas procurando a gente, e a gente fica muito feliz quando existe esse movimento, né, de empresas buscarem soluções auditáveis, não só a solução mais fácil, mais barata, mas uma solução auditável, com a tecnologia blockchain, com a garantia de que esse recurso está chegando na ponta final. Mas temos sim um trabalho claro de nossa iniciativa também de procurar parceiros, e a nossa procura ela vai muito em cima de aqueles parceiros, daquelas empresas, aqueles empresários que já estão mais conectados com uma nova visão do mundo de negócios. Uma visão que você não isola mais só, você não pensa só no ativo, no lucro, no bônus do acionista da empresa, mas você pensa também no impacto que essa empresa está causando, o impacto positivo que ela precisa causar também. Então,
as nossas parcerias vão muito em cima disso. Assim, a gente procura esses parceiros que estão alinhados com essa visão regenerativa que a gente precisa tomar. Isso é bem interessante, né? Porque, como eu já comentei, o consumidor cada vez vai querer mais, e até próprias indústrias grandes, elas vão querer saber a origem dos seus fornecedores, né? Exatamente. E essa certificação ela é fundamental, né? Exatamente. E como é que funciona na prática? Vocês treinam essas comunidades de catadores, eles são treinados para uma entrega desse material ser feita de uma forma melhor? Sim, nós temos programas de treinamento. Esses catadores não são catadores da Plastic Bank, né? São catadores parceiros da Plastic Bank. Hoje aqui no Brasil são em torno de 5.000 que já foram registrados em todos os tempos, 1.000 ativos mensalmente, né? 1.000 continuam entregando. A gente tem um programa de treinamento que funciona sempre que a gente começa uma nova parceria. Então a gente já começou uma nova parceria em Realengo, por exemplo, que por acaso recentemente a gente começou, 3 meses atrás. Em Realengo tem o dono do ponto de coleta, tem os funcionários do ponto de coleta, então existe um treinamento para eles, e tem os catadores frequentes, né? Claro que tem os catadores andarilhos, que a gente chama, que aparecem uma vez e depois não volta a aparecer. Esses é difícil da gente conseguir um acompanhamento, conseguir, né, fazer um trabalho de médio e longo prazo, mas os catadores mais fixos a gente faz esse treinamento no começo, faz um treinamento depois de 6 meses de novo. Então existem programas para a gente sempre buscar alguma forma para ele mesmo melhorar a renda dele. Então, porque se o catador ele separa melhor os materiais, ou se ele sabe melhor quais os materiais têm certo valor, ele já vai ser mais eficiente na sua coleta, na sua separação, e com isso vai gerar mais renda para ele e para sua família. Vocês pensam em fazer um trabalho com a população em geral, né? Porque eu acho que o trabalho ajudaria muito os catadores. Sim. Se as próprias pessoas tivessem essa cultura dentro das residências de fazer uma separação prévia, né? Sem dúvidas. Isso existe algum planejamento nesse sentido? Sem dúvida, André. Hoje a gente já fez alguns eventos pontuais de conscientização, de coletas de praia, de coletas em lagoas e oceano, mas admito que a gente faz isso mais por conscientização do que qualquer outra coisa. A gente sabe que isso não é a solução final, né? Você fazendo essa pergunta me veio um exemplo prático, eu acho que é interessante de compartilhar também. A gente tem atuação em toda a Grande Rio, né? Em toda não, mas boa parte da Grande Rio, inclusive em Maricá. Existe um casal de catadores, Ronaldo e Helenita. Tem até um vídeo, depois eu te encaminho, que é bem interessante sobre eles. Que eles coletam material em toda a vizinhança, por celular, por WhatsApp mesmo. Eles combinam com os moradores. Quando que os moradores vão estar com a lata de lixo cheia, botam do lado de fora, e eles vão coletando. E depois, com essa renda, eles conseguem ajudar outros moradores, né, os moradores mais desfavorecidos. Então, existe sim um trabalho para conectar, conectar a sociedade civil para os catadores. Porque, afinal, se o seu material em casa, você não quer essa renda, você só quer destinar corretamente, você não precisa dessa renda, alguém pode precisar, sabe? Alguém pode se beneficiar daquilo. Então, é muito importante que a gente, né, consumidor, nas nossas próprias casas, a gente lembre que quando a gente destina o material corretamente, a gente não está fazendo só uma ação ambiental, a gente está fazendo uma ação social também, porque aquilo pode estar beneficiando catadores, cooperados e aumentar as suas rendas. Não, sem dúvida. Eu acho que aí é a maior motivação para que essa corrente não pare, né? Então, exatamente. A ideia é que você está poluindo menos, né? Está tirando plástico do meio ambiente e também está fazendo um trabalho social. É muito boa essa ideia. Excelente. Precisa ser muito divulgada, né? Com certeza. Com certeza. E quais são os maiores desafios que vocês enfrentam? Claro. Internos, a gente tem um par de desafios muito grande, que a gente trabalha com um mercado muito informal, né? O mercado da reciclagem é a atividade mais inclusiva que existe no mundo. Qualquer um pode ser catador, isso talvez seja uma das coisas mais bonitas da reciclagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha com pessoas desbancarizadas e muitas vezes a gente trabalha com pessoas que não têm documentação, muitas vezes não têm acesso à tecnologia. Então, a gente está falando de tecnologia blockchain, está falando de rastreabilidade, e como que a gente casa isso com um cenário tão informal como esse da reciclagem. E aí não é nem só no Brasil, tá? Todos os países que a gente atua também são assim. Então, esse é um desafio muito grande. E a gente fez um trabalho aqui no Brasil, no início do ano passado, de contratar assistentes sociais
para a gente conseguir trazer esses catadores para as respectivas centros e conseguirem retirar seus documentos. A gente dá acesso à carteira digital, e nessa carteira digital essas pessoas conseguem fazer uma forma de poupança. Então a gente tem histórias muito bonitas a partir desse desafio que foi criado e da solução que a gente buscou, mas sem dúvida é um desafio eterno, porque sempre vão ter novos catadores entrando, sempre a gente expandir para outros locais, né, a gente vai sempre se deparar com essa situação. E externamente, acho que não é só a Plastic Bank que passa por isso, acho que qualquer projeto social, qualquer projeto ambiental e instituições sem fins lucrativos que trabalham, passam por isso, que quando se tem uma crise global, quando se tem como a pandemia, como a guerra da Ucrânia, normalmente os primeiros cortes são ESG, são a parte ambiental, né? E a gente está vivendo um processo, sem dúvida, que está em andamento de melhoria, de mais conscientização, mas está lento, né? Não está no ritmo necessário. Com as crises, sem dúvida, atrasa, e acho que não tem um culpado em relação a isso, é só o jeito que as coisas acontecem. Então, frente a todos esses cenários, a gente esperava mais adesão do mercado, uma adesão mais rápida do mercado do que a gente está tendo. Então, sem dúvidas, é um desafio para a gente também. Mas você falou de conscientização. Que trabalho vocês fazem para levar essa informação, para conscientizar o empresário da importância e de que é acessível ele adotar isso na empresa dele? Né? Claro, claro. A gente faz algumas formas de conscientização. A primeira que eu mencionei rapidamente, não vale desdobrar tanto, que são eventos de limpeza, né? E a gente trabalha junto com escolas, igrejas e as próprias empresas. Então, as nossas empresas parceiras, como a S. Johnson que eu mencionei, a gente já fez eventos junto com eles, junto com os funcionários. Então, a gente leva essas pessoas. A gente faz gestão de resíduos em alguns eventos também. Então, o Rio Innovation Week, que teve recentemente, a gente fez gestão de resíduos. Já teve alguns outros eventos em menor escala, Rio Expo Food, que a gente também fez gestão de resíduos. Então, a gente também traz isso para esses grandes cenários, né, esses grandes eventos. A gente está conversando também, está buscando uma parceria com o Rock in Rio para também fazer a gestão de resíduos deles. E um lado muito importante, que é inclusive o que a gente está fazendo aqui hoje, é trazer essa pauta para discussão em grandes centros, em grandes veículos, em grandes canais. Uma das pautas mais importantes, André, que é muito pouco debatida, e a gente fala muito isso, e no início da nossa conversa acho que passou um pouco por isso, é que o plástico não é um problema, né? O plástico é um material que, se não existisse, a gente não estaria hoje aqui, né? Uma grande parte de tudo que a gente convive, de tudo que está ao nosso redor, é feito de plástico. Base de plástico, exatamente. Exatamente. E é um material que a gente deveria valorizar mais. Então, o problema não é o plástico, o problema somos nós. Isso é uma frase, inclusive, do fundador, do David Katz. E a gente aqui no Brasil, a gente tem um exemplo perfeito de reciclagem de latinhas, né? De reciclagem de alumínio. 99% das latinhas que são produzidas são recicladas. Por que o plástico não pode ser igual? Né? O que está faltando? A valorização, sem dúvida. E um outro item muito importante, que é a padronização das embalagens. Então, a latinha, você tem uma composição química da latinha, né? Aquela latinha que todo mundo conhece como ela vai ser reciclada de uma forma fácil. Agora, o plástico, quantas milhões de formas que a gente não tem do plástico? A garrafa PET é uma garrafa ótima para ser reciclada, mas você começa a fazer outras derivações, você tem um PET flexível hoje em dia, que é aquele de morango, sabe, de uva, aquela bandeja, aquilo não tem reciclagem. Ele não tem reciclagem porque ele não tem reciclabilidade, que é um termo muito pouco falado, quase não conhecido na sociedade civil, né? Eu trabalho com reciclagem, então claro que para a gente é diferente, mas o conceito de reciclabilidade, ele aborda o quanto que aquele material, ele efetivamente tem valor econômico atrativo para ser reciclado. Então, não é só assim, aquele material é reciclável? Mas ele efetivamente vai ser reciclado? A indústria quer comprar esse material? O catador, ele vê vantagem em levar aquele material num ponto de coleta ou é um valor tão irrisório ou não tem valor, sabe? Porque realmente você teria que ter uma legislação, né? E um custo mais otimizado, né? Porque o que muitas empresas colocam é que hoje, para você trabalhar com material reciclável, ainda tem um custo extremamente elevado. Exatamente. Que vai afetar o preço final da venda do produto.
Mas, por outro lado, o consumidor também está conectado com isso. Talvez, foi algumas pesquisas que eu li, o consumidor ele não se incomoda de pagar mais. Claro que o nada é um exorbitante, mas que ele não se incomoda se ele souber que aquele material ele está fazendo a parte dele pelo meio ambiente. Você concorda com isso, as pesquisas? Concordo totalmente. Acho que não é todo mundo, infelizmente, tem muitas pessoas que só podem escolher por preço mesmo, mas existe sim uma boa fatia do mercado já que está optando por um produto que tem um histórico, que tem a consciência, que ele saiba de onde veio, que tem rastreabilidade. Então, a gente trabalha muito em cima disso. E então, quer dizer, quando você garante a inclusão social, você está fazendo um trabalho que as pessoas estão conhecendo cada vez mais. E aí, eu acho que sempre tem aquele efeito, né, de radiação, né? Se você tem um catador numa comunidade, ele já influencia os vizinhos, as famílias, porque ele melhorando, ele melhora a família e ele acaba melhorando a comunidade dele como um todo. Então, isso é muito bacana, né, que esse trabalho seja feito. Exatamente. A gente tem exemplos, a gente teve que encerrar a parceria com um parceiro no Vidigal, mas a gente tem na Rocinha, que hoje está ativo. No Vidigal, eu já escutei histórias de moradores falando, depois que vocês abriram um ponto aqui, a gente não vê mais plástico na rua. Porque todo catador que passa, todo morador já enxerga aquilo e já fala, é uma oportunidade. Porque a latinha, né, voltando ao exemplo da latinha, existe aquela lenda, piada e lenda. Se você joga uma latinha para cima, você não vê ela cair no chão. Um catador já passou e pegou antes. O plástico não é assim. Então, se a gente começa a fazer esse trabalho, começa essa melhoria. E o que eu estava falando também na Rocinha, a gente fez um trabalho, está fazendo na Rocinha, ainda existe ali no Complexo Esportivo da Rocinha, a gente tem uma cooperativa ali de materiais recicláveis, e existe um canal que leva o material da Rocinha ali, infelizmente, para a Praia de São Conrado. Com certeza. Esse canal, super poluído. Exato. Esse canal, ele impedia muito, assim, era em torno de 200, 300 quilos por dia que chegava ali em resíduos sólidos. Hoje já está chegando menos da metade disso. Então, existe uma diminuição gradual e muito longo prazo, na verdade, nem médio, longo prazo, mas a gente está batalhando para ter essa consciência. Isso é bem interessante, né? Porque a partir do momento que melhorou um pouco a comunidade, as pessoas têm essa percepção e alguém está ganhando dinheiro. Exatamente. Né? Então, eu acho que um trabalho maior, assim, com condomínios, vocês também fazem isso, porque eu moro num condomínio e fico revoltada de não ter uma política oficial, né? Eu acho que devia ter multa para quem joga plástico misturado, porque depois você acaba acontecendo que o catador ele passa e ele mexe no container do lixo e faz uma desordem completa, né? Exato. Você acha que é possível se chegar nesse trabalho? Sim, e não só o catador ele vai ter dificuldade, ou às vezes ele nem vai encontrar o material, ou vai encontrar o material já contaminado porque misturou com outras coisas. Então realmente é muito importante a gente, nas nossas casas, nossos condomínios, a gente já ter essa consciência. E separar até para ele, catador, né? Se ele puder passar lá, né? Exatamente. Hoje a Plastic Bank em si, a gente não faz o trabalho de recolhimento em condomínios, mas a gente faz através de parceiros. Então, como eu te falei, aqui no Rio de Janeiro a gente tem 40 pontos de coleta espalhados, principalmente na Zona Norte e na Zona Oeste. Na Zona Sul é somente na Rocinha. Mas esses parceiros eles fazem coletas em escolas, igrejas, condomínios. Então a gente e tudo isso também é registrado no aplicativo, igual no catador, sabe? Então a gente, de uma certa forma, a gente incentiva essas coletas em condomínio também. E vocês percebem um crescimento dessa tonelagem de recolhimento? Ao longo desses 10 anos, isso tem crescido de uma forma importante? Sim, aumentou muito. A gente tem exemplos, né, internos assim, de aumento, até em locais próximos a nós, aqui no Recreio, por exemplo. A gente tem um ponto de coleta ali do lado do Terreirão, que recebe materiais, sempre trabalhou com plástico, antes da parceria com a Plastic Bank, e ele coletava em torno de 2, 3 toneladas de plástico por mês. Hoje ele coleta de 10 a 12 todo mês. Então, assim, um crescimento de 400, 500% em pouco tempo, isso foi um período de 6 meses. E você vê os catadores ficam até uma competição saudável, assim, eles ficam falando quem é o melhor do mês, porque a gente entrega no final do mês uma lista dizendo todo o incentivo de cada um, etc. Então vira até uma competição saudável entre os catadores também, para ver quem coleta mais plástico.
E esses próprios catadores, muitas vezes, eles vão além, eles já começam a se conectar com condomínios, com comércios, para eles já verem como que eles conseguem aumentar o volume coletado. Não, e a renda, né, deles. Exatamente. Agora, o Brasil se destaca nisso mundialmente. Como é que o Brasil... Porque eu sempre ouvi falar que as latinhas aqui eram um case, de sucesso incrível, né? Que, com pouquíssima comparação ao mundial. Sim. Essa questão do plástico aqui está evoluindo para ser também um case? Olha, ainda temos muito chão, né? Muito chão, viu? Mas eu acho que é tão importante esse exemplo da latinha, porque é um case que funciona. E o que a gente precisa fazer, então, para o plástico também funcionar? Sabe? Não tem nenhum mistério, sabe? É muito simples o que a gente precisa fazer. Claro, demanda muito trabalho, demanda muito investimento, demanda uma mudança de visão de negócio, mas a gente sabe o que precisa fazer. Então, eu acredito que nos próximos anos, próximas décadas, o Brasil a gente vai alcançar índices muito melhores de reciclagem. Mas só pegando um pouco da perspectiva global, hoje o Brasil é um dos maiores poluidores do mundo. E a Plastic Bank, uma das razões para a gente trabalhar no Brasil é essa. A gente trabalha nas Filipinas e Indonésia. Filipinas hoje é responsável por mais de 30% da poluição no oceano. Então, a atuação da Plastic Bank ela vai muito em cima de onde a gente precisa mais trabalhar. Apesar de ser uma empresa canadense, a gente nem atua no Canadá, por exemplo. A gente atua nos países onde a reciclagem ela precisa avançar, onde ela está conectada com a pobreza, né, que a gente precisa, através da reciclagem, a gente pode melhorar as condições de vida dessas pessoas também. E quando vocês implantam a Plastic Bank, você já tem que ter as pontas amarradas, né? Quer dizer, todo esse plástico que é recolhido, você já tem uma aplicação para ele imediata. Ele vai para uma fábrica, ele é separado, porque eu me lembro das tampinhas, né? Eu tenho que separar por cor, né? Então você entrega as cores diferenciadas para poder facilitar exatamente o reaproveitamento da indústria, né? Isso. A gente tem parceria com todos os elos da cadeia, então desde o catador até o ponto de recebimento de material. Muitas vezes tem um agente logístico também para consolidar esse material, né, fazer o fardo e depois enviar esse material para a indústria de processamento. Hoje as indústrias de processamento que a gente tem parceria trabalham com todos os tipos de material, todos os tipos de plástico mais comerciáveis, né, que é o PET, o PP, polipropileno, o PEAD, o polietileno de alta densidade e o PEBD de baixa densidade. E aí isso então a indústria já tem... Já tem como absorver, já tem expertise de como processar esse material e entregar o produto final, que é a resina, né, o pellet, que a gente consegue comercializar com, enfim, diversos parceiros, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. E você percebe um desenvolvimento na indústria, por exemplo, a camiseta PET, coisas que então, cada vez tem mais ideias inovadoras? Sim, sim. E é muito legal essas ideias inovadoras, porque a gente, no cenário que a gente vive hoje, a gente tem muitos plásticos que são facilmente recicláveis, como eu te falei, que tem índice de reciclabilidade alta. Mas tem outros que não têm. Tem outros que têm dificuldade ou que já estão contaminados. Então a gente precisa ser criativo, buscar soluções diferenciadas para reutilizar esse material. A fibra PET é um produto que você consegue produzir a partir de praticamente qualquer material PET, mesmo que ele já esteja mais velho, que ele já tenha sido reciclado algumas vezes. É uma aplicação muito boa para esse material. Isso é bem legal, né? Acho que se essas pessoas cada vez pensarem mais nisso, a gente vai conseguir mudar o mundo, né? Então, agora, qual é a mensagem que a Plastic Bank coloca principal, né? Como é que vocês transmitem essa ideia e esse conceito? Sim. Qual é a principal mensagem da empresa? Tá. A principal mensagem da empresa é que a gente enxerga um mundo sem desperdício, né? Um mundo onde o plástico ele é mais valorizado, onde o plástico ele é enxergado como uma moeda de troca, como um material valioso, para que a gente garanta que a gente não vai deixar esse material mais no meio ambiente, que a gente vai garantir que esse material seja destinado corretamente para a sua reciclagem e através do protagonismo daqueles agentes da reciclagem. Então, o catador ele precisa ser um protagonista nessa história. A gente precisa valorizar o trabalho dele, ele precisa ter condições mais justas de trabalho, né? O catador ele recebe um valor muito pequeno hoje. Então, a mensagem principal da Plastic Bank é como a gente conectar
a poluição no oceano, a emergente, né, urgente limpeza nos oceanos que a gente precisa fazer, ou limpeza nas praias, limpeza nos arredores dos oceanos, com a pobreza, com essa dificuldade de catadores de melhorarem suas condições de vida, né? Porque tem muitos catadores que trabalham nas mesmas condições há muito tempo e não conseguem sair daquela situação. Então, como que a gente consegue fazer algumas coisas por eles? Então, o trabalho da Plastic Bank, ele, sem dúvida, se baseia muito nesses incentivos no próprio quilo do material, né, para melhorar e valorizar esse material, mas a gente também faz alguns outros projetos de outros benefícios em qualidade de vida e melhoria de vida desses catadores. Então, a gente tem um trabalho, por exemplo, que se iniciou há pouco tempo, de computação básica, de introdução à computação básica. Então, são 80 famílias de catadores e seus filhos e filhas que estão fazendo introdução à computação básica para conseguirem, não sei se os próprios catadores ou os filhos, para conseguirem mudar efetivamente a situação de vida que eles se encontram, sabe? Então, a gente tenta, de alguma forma, trazer muito o que é esse conceito de reciclagem social, como eu tinha iniciado. Bom isso, porque se você mudar o catador de patamar, não é? Agora, existe apoio do governo? Esse trabalho é feito com algum apoio oficial? Olha, a gente tem algumas parcerias com o governo do estado, aqui no Rio. Esse ponto que eu te falei em Maricá foi aberto em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Na Rocinha também. E eu acho que, se não me engano, mais 2 aqui no Rio, em Realengo. Essas parcerias, elas funcionam muito para a gente começar o projeto, desenvolver o projeto, a gente ter também importantes pessoas mesmo do governo ali presentes e dando todo o seu apoio para o projeto. É a forma que a gente encontrou hoje de trabalhar com o governo, mas sem dúvidas a gente está aberto e a gente procura maior participação do setor público, porque a gente precisa de incentivos, a gente precisa de subsídios, a gente precisa de uma mudança de regulamentação para a gente conseguir chegar em valores mais justos, em condições mais justas de trabalho para esses catadores. E hoje, se um condomínio quiser entrar em contato e saber como é que implanta, vocês têm essa tecnologia para repassar esse conhecimento ou alguma parceria? Se uma indústria quiser ser inserida, como é que ela pode fazer? Ela pode entrar em contato com a Plastic Bank? Vocês oferecem essa consultoria, esse serviço? Sim, por favor, pode entrar em contato. Hoje a gente está trabalhando muito focado no mercado brasileiro, então a gente está buscando a venda da própria matéria-prima, a gente busca também parceiros para o crédito de reciclagem, e a gente viabiliza isso através de todos os relatórios e todas as informações que a gente pode passar para esse parceiro, mas também conectando ele com a nossa comunidade de coleta. Então, muitas pessoas que às vezes não entendem, não conhecem ou conhecem muito pouco da reciclagem, tem mais interesse na vida do catador, a gente pode trazê-lo para mais perto, a gente pode levá-lo a um ponto de coleta, a gente faz essa conexão para que os próprios, como estava falando, o protagonismo dos catadores, parece que os catadores estarem próximos dessas empresas também, para essas empresas entenderem a realidade desses catadores. Ele ser bem aceito, né? Exatamente. Valorizar o trabalho que ele está realizando. Exatamente. Esses dados, você está dentro de uma comunidade como a Rocinha, né, que é quase um município, né? Você poder fazer um trabalho ali é espetacular, né? Porque ali tem várias áreas, né? Então, se esse trabalho conseguir se estender, isso é muito bom. Exatamente. E condomínios, quem estiver interessado em destinar corretamente, também, por favor, entre em contato. Qual é o contato de vocês? É um site? Existe o próprio site da Plastic Bank, pode procurar lá. Plasticbank.com. Plasticbank.com, ok. mais direto impossível. Tem redes sociais aqui também do Brasil, então você consegue contato mais rápido com a equipe do Brasil se você entrar por redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Porque a gente consegue conectar para condomínios e outras pessoas interessadas em destinar corretamente, mesmo se não for a Plastic Bank em si, a gente consegue conectar alguém que possa fazer essa coleta e destinar corretamente esse material. Excelente. Muito bom, obrigado aí por essa informação. Acho que precisamos divulgar muito, né, para a gente poder fazer o nosso trabalho nas nossas comunidades e mudar
esse patamar de poluição, né? Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma facilidade, que eu acho que é uma mão de obra que está querendo também, né, encontrar esse tipo de trabalho. Eu acho que já tem uma tradição, né, dos catadores aqui, então é muito bacana que vocês estejam fazendo isso, uma profissionalização, né? Sim. Então, Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade de contar também isso. É importante a gente cada vez mais transmitir essa mensagem mesmo. sem dúvida. Obrigada, Miguel Paranaguá, diretor de operações da Plastic Bank no Brasil.